Alô. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos os presentes. Boa noite à população que nos assiste. Queria começar, senhor presidente. Eu entendo perfeitamente que o senhor sempre mantém pela ordem, né, da casa e moral também. Então, eu quero pedir ao senhor que não me interrompa, porque eu sei os meus limites, os meus deveres, e eu jamais vou fazer alguma coisa que possa queimar a minha imagem. Hoje eu estou aqui, diante do fato ocorrido, né? E pedi à tribuna para que eu tivesse um pouco mais de tempo para poder explanar o que acontece, porque eu acho que a população, eles têm obrigação de saber o que acontece nos bastidores. Porque a gente se ouve muitas especulações, né? E eu acho que não é certo. Então, eu estou aqui hoje como representante do povo para falar sobre um pouco, né? Sobre a prisão do vereador Lucas Lopes, né? Antes, eu tive passado uma representação nessa casa sem sucesso. E para quem assistiu às reuniões, entendeu que eu fiz uma promessa que não acabaria ali, que eu iria lutar até que esgotasse todas as possibilidades. E a justiça tem sido feita, tem se mostrado que a gente precisa tomar uma medida, né? Quando eu falo dessa representação sobre o vereador Lucas Lopes, quero deixar bem claro, eu não estou questionando a vida particular do vereador, mas sim a vida parlamentar. Eu questiono ao vereador sobre esse mesmo regimento que em agosto do ano passado, ele foi um dos que ajudou, né, contribuiu para a aprovação desse regimento, já que o regimento era antigo, então a gente precisava dar uma reformulada, foi feito e por consentimento de todos os vereadores, esse regimento foi aprovado. Então, o que muito me intriga é a questão do parlamentar Lucas Lopes infringir leis, né, que ele mesmo aprovou. Inclusive no artigo 266, que é as infrações de éticas, né, comportar-se dentro ou fora da Câmara por atos ou palavras de fora atentória à dignidade e à responsabilidade da função pública e decoro parlamentar de forma nociva e imagem da atividade política ao respeito e estima do povo pelos seus representantes eleitos. Desrespeitar a dignidade de qualquer cidadão. E o que mais me chama a atenção, desacatar, praticar ofensas físicas ou morais, dirigir a palavras de injúrias aos pares, aos membros, ao plenário das comissões e ainda em qualquer grupo de situação que assistam às reuniões de trabalho. Nesse artigo, para mim, ele já infringiu 2 vezes. Eu, como parlamentar, como vereadora também, no começo do ano, fizemos parte da comissão da CCJ e até então que está o vereador era o presidente, o vereador Max o relator e eu membro. Então, até que estivemos todos de acordo com todos os pareceres, estava tudo bem, tudo tranquilo. Mas o dia que ele se posicionou de uma forma, quando eu fui dar a minha opinião contrária a posição dele, porque a comissão é isso, cada um dá seu posicionamento e no fim a gente vê qual parecer dá. Ele não quis ouvir, saiu gritando, batendo o pé, né? E eu não entendi aquilo, ainda falei para ele, falei, vereador, o que é isso? Está parecendo criança. Criança que sai batendo o pé, não é assim que resolve as coisas, né? Então, a primeira vez ele já me desacatou, que consta aqui. E também nas eleições presidenciais, né? Ele fez questão de gritar palavras de alto e bom som, de baixo calão, sobre a minha pessoa. Simplesmente pelo fato dele apoiar o Bolsonaro e eu apoiar o Lula. Ele se sentiu ameaçado.
mandou a mãe dele vir tentar arrumar briga comigo e ficou do lado com câmera, filmando. Mas graças a Deus eu estava muito plena e não aconteceu nada. Mas é isso, né? Então hoje, gente, eu quero atentar aos vereadores, né, que se absteram na antiga representação, porque antes eram fatos. Hoje existe um vereador preso, que teve muita repercussão e que passou em inúmeras emissoras de TV, rádio, e novamente essa casa está exposta, né, a páginas policiais. Quando entramos, nosso desejo era fazer tudo diferente, não, vamos fazer um bom trabalho, essa era a nossa intenção. E tudo se caiu por terra. E eu fiquei muito triste porque era um assunto que poderíamos ter resolvido aqui dentro da casa e que não teve sucesso. Foi preciso entrar o Ministério Público para que hoje nós aqui de novo estivéssemos para tentar novamente. E reforço de novo. Se de tudo não der aqui, vou procurar outros meios. Mas eu espero profundamente que agora, diante da gravidade do assunto, né, vocês retomem os votos que tiveram, né? Inclusive na reportagem da Rede Record, para quem assistiu, o apresentador destruiu a imagem da Câmara, a imagem do presidente, como se ninguém estivesse fazendo nada. E eu entendo perfeitamente a posição do presidente, não tem como, não depende dele, né? Isso aí, como se somos 11, então cabe a nós todos tomar uma providência, né? Então eu espero realmente que todos tenham assistido, entendido, né, o que a população realmente espera, que é justiça. Não estou aqui para falar mal do vereador Lucas Lopes e nem para proteger a vítima, né, que no caso tem aqui. Porque eu estou aqui para defender a causa. Estou aqui para defender a questão do parlamentar. É o respeito da casa, é o nome da casa. É esse nome que eu quero que seja limpo. Porque como que um vereador exposto, preso, vai nos representar em Brasília, em Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar? Eu acho que ele deveria ter pensado 1000 vezes antes de cometer esse ato, né? Inclusive, não foi só esse ato. Tenho aqui comigo, caso os vereadores queiram ter conhecimento, eu prefiro não trabalhar com nomes, até porque eu acho que essas pessoas já foram muito expostas e já sofreram muito com isso. E em conversa com elas, todas as duas esperam justiça. Porque nesse processo de 2006, que ele foi condenado em 2009, pelo mesmo fato, agressão, né, à mulher. Então, esse fato, ele teve que pagar uma indenização, segundo ela, cesta básica, mas ele espancou a pessoa na Pantec, né, na época. Então, ele entrou com a ação, ganhou a causa e ele foi condenado. E, novamente, para minha surpresa, eu já sabia do fato, mas eu digo que quando a gente se posiciona é porque a gente já está farto. Eu recebi um print, né? E me solidarizo muito com essa pessoa. Como mãe, eu talvez não teria, talvez não, eu tenho certeza, porque eu amo os meus filhos e eu faria tudo para protegê-los, tudo, para honrar a vida deles, a honra deles, porque pai é amor, é carinho, é proteção. E é isso que a gente espera da família, porque no fim da vida, quando tudo te abandonar, é a família que vai estar com você. Por isso que eu prezo muito pela minha família, né? Aí hoje também vim ouvir quem sou eu para poder
está criticando aqui hoje o vereador Lucas Lopes. Como eu disse, não estou falando da vida particular, até porque se for falar da vida particular dele também, teria muita coisa para ser dita. Mas eu não sou a melhor pessoa, mas eu não me sinto pior por ser uma mãe solo. Porque hoje, nesse mundo machista, a gente se vê falando tanto da mãe solteira. Mas e o pai solteiro? Alguém lembra disso? Alguém vê o que uma mãe solteira passa para criar os seus filhos? Ela levantando cedo para trabalhar, correr para arrumar mamadeira, correr para arrumar mochilinha para levar para a creche, e quando não arruma ninguém ali na hora, tem que se virar nos 30. Alguém vê esse lado? A mãe solo não é a pior. A mãe solo, ela abraçou o filho, ela cuidou, ela se anulou para amar, para cuidar do filho. E o pai? Pai é quem dá amor. Porque aí chega no fim do mês, dá aquela pensão, ainda briga. Porque a pensão, ela está usando para arrumar cabelo, para fazer unha. Muito me admira, porque realmente ele não sabe o gasto que dá uma criança. Então, quando o vereador me chamou com essas palavras de baixo calão, eu não me importei, porque eu sou grata, porque eu tenho um Deus vivo. Inclusive, agradeço hoje a Andresa Brusiguese e também a Leide, que conhece muito bem a minha vida e entenderam que eu precisava fazer parte do cursilho. Me levaram para o cursilho, onde eu pude realmente conhecer o amor de Deus, onde eu realmente pude entender o que Deus queria para a minha vida. E hoje eu estou aqui. A prova que Deus existe. E a prova que Deus realmente me perdoou de todos os meus pecados. E se Deus me perdoou dos meus pecados, que ser humano que vai me apontar o dedo? Para mim, o que me importa é os meus filhos, é olhar para eles e ver no almoço de domingo a gente sentado, trocando conversa, e ver a gente lembrando do passado, dos perrengues, mas eles ali beijando, me abraçando, e me respeitando e me honrando, porque eles sim reconhecem tudo que eu fiz por eles, e faço. Então é isso. É sobre isso que eu queria falar. E queria também chamar a atenção do vereador Manuel. Chegou aos meus ouvidos que o senhor tinha pedido para o senhor presidente, não sei nem se ele está sabendo da história, me chegaram que o senhor tinha pedido para ele falar com o vereador Lucas para ele se renunciar. Queria falar para o senhor que existe uma lei, a lei parlamentar número 135 de 2010. Essa lei, ela não proíbe, mas ela te deixa bem ciente dessa renúncia. Ele pode muito bem que a representação passe e que nessa representação passando, ele pode muito bem sair ileso. Mas caso ele se renuncie, ele vai ficar inelegível por 8 anos. Então, durante esses 8 anos, ele não poderá concorrer a uma eleição, que eu acredito que é uma coisa que ele gosta, né? Mas aí fica a pergunta para o senhor, vereador. Por qual motivo que o senhor fez esse pedido? Por quê? Eu entendo que o senhor, como um homem de Deus, que vive pregando a palavra aqui na reunião, admiro muito isso. Então, o senhor conhece a palavra, né? O senhor sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Então, eu queria saber do senhor, o senhor acha que essa atitude do vereador é plausível? O senhor acha que Deus está feliz com essa atitude do vereador? Sabe? Porque, assim, me causa estranheza. Se ele renunciasse, para o senhor seria confortável.
o senhor não precisaria se abster novamente, para não ficar ruim com a população, e muito menos precisava votar favorável para ficar confortável com seu grupo político. Obrigada, presidente. Acho que